Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E nós sabemos que Deus chama muitos, mas escolhe a poucos, e para os escolhidos Deus tem grandes coisas. Mas tudo tem um tempo, Deus tem um tempo para tudo, e nós vamos precisar passar por esse tempo, por esses processos de Deus. E a partir do momento que nós identificamos que nós fomos escolhidos por Deus, isso não quer dizer que nós teremos uma vida só de rosas, de flores, pelo contrário, pode ser que nós tenhamos que passar pelo sofrimento para poder ganhar casco, para ganhar essa armadura que nós precisamos ter para poder suportar aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar a respeito dos processos e do tempo de Deus. E essa reflexão, ela vai ocorrer no livro do Gênesis, a respeito da vida de José do Egito, e ocorrerá no capítulo 37, versículos 1 a 7, que diz o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Aqui nós estamos refletindo a respeito do tempo de Deus e dos processos que Ele tem para a nossa vida, e nós estamos usando aqui a vida de José do Egito como referência para essa reflexão. Nós começamos aqui já lendo que José do Egito era o filho mais amado, filho mais amado por parte do seu pai, e ele tinha habilidades de interpretar sonhos. Então seus irmãos já eram enciumados e o odiavam pelo fato do pai o amar mais do que os demais, mas ele também teve um sonho, e nesse sonho ele acabou compartilhando esse sonho onde os irmãos se prostravam diante dele, e ali eles odiavam ainda mais. Eles armaram uma emboscada contra José, o prendendo num determinado local, e acabaram tentando matá-lo, mas decidiram que ele seria vendido, e simularam para o pai de José que ele tinha sido atacado fatalmente por um animal selvagem. E nesse processo de venda para o Egito, ele é comprado pelo chefe da guarda real, que era Potifar, e Potifar o leva para sua casa para ser o líder da sua casa, o mordomo, e Potifar o amava muito porque José era um homem íntegro, um homem reto, um homem direito, um homem temente a Deus, e Potifar o amava. Mas a mulher de Potifar, vendo que José era bem afeiçoado, era um homem bonito, atraente, começou a investir contra ele, investir para poder assediá-lo nesse sentido, e acaba que José vai se esquivando até um ponto que ela tenta o agarrar, e ele, na tentativa da fuga, ele deixa a sua camisa para trás, e ela fica muito furiosa e acaba denunciando para Potifar, como se José tentasse de alguma forma assediar a esposa de Potifar. Potifar fica muito decepcionado com José e acaba mandando José para a cadeia. Na cadeia, José ele tem contato com dois profissionais que trabalhavam com o faraó e tiveram um desentendimento com ele, e esses dois profissionais tiveram um sonho simultâneo, e José, com sua capacidade de interpretar sonhos, acaba interpretando o sonho deles. Um deles seria enforcado, na sequência, e o outro seria promovido. E essa pessoa que foi promovida, ela volta para os trabalhos com o faraó, e o faraó ele tem um sonho onde ele vê 7 vacas
gordas e 7 vacas magras, e na sequência 7 espigas de milho boas e 7 espigas de milho ruins. E ali ele busca alguém no seu reino para poder interpretar esse sonho. E esse profissional que trabalhava com o faraó, que teve acesso a essa interpretação do sonho por parte de José na cadeia, fala que ele teve essa experiência com José na cadeia, que ele era um ótimo interpretador de sonhos porque ele era um homem de Deus. E o faraó o chama e conta para ele qual que é o sonho, e José interpreta rapidamente, com a ajuda do Senhor, o sonho do faraó, que era uma orientação do Senhor, aquilo que o Senhor iria fazer a respeito do Egito, e ele interpreta o sonho da seguinte forma, que o Egito teria 7 anos de abundância de alimentos e 7 anos de escassez e de fome profunda. O faraó entende que aquela interpretação é a interpretação que vem de Deus e dá o governo do Egito, a administração do Egito para José. E ali José, durante os 7 anos de fartura, ele organiza o Egito para poder acumular os alimentos para já uma preparação para o período de fome, eles não passarem fome. E assim é feito. Só que no período de fome, depois dos 7 anos de fartura, no período de fome, toda aquela região passa fome extrema. E Egito ele vira o celeiro do mundo através da administração de José. Então José é um homem muito poderoso e ele começa a atrair várias nações para poder comprar os alimentos ali do Egito. E quem que vai até ele para comprar alimentos? Os irmãos que o tinham traído, que o tinham vendido. Ele reconhece os irmãos quando eles se apresentam a ele pedindo para comprar os alimentos, mas os irmãos não o identificam. E ali tem um processo onde ele faz um processo para que os irmãos de alguma forma tragam o seu irmão mais novo, que não estava presente, mas ele se revela para os irmãos em um determinado momento e os perdoa por aquilo que eles fizeram. E da mesma forma que ele tem aquela interpretação do sonho, onde ele estaria no centro, os irmãos estariam ali se prostrando diante dele, exatamente isso que acontece, onde os irmãos o reconhecem como aquele que eles deveriam de fato reverenciar, e aquela interpretação, aquela profecia de Deus para a vida dele acontece. Mas o mais importante é que José, ele não guardou mágoa deles, continuou os amando e os perdoou por aquilo que eles fizeram, e houve uma grande transformação na vida daquela família. Perceba, meu irmão, minha irmã, que existe um tempo para tudo. José já tinha sido escolhido por Deus, ele era amado pelo seu pai, mas seus irmãos o traem. E ele vai para ser servo. E logo depois ele vai para ser um prisioneiro. E ali ele era escravo, era prisioneiro, até se transformar num governador do Egito e poder receber novamente sua família para poder perdoá-lo. Esse processo durou décadas, durou mais de 2 décadas. E aqui a gente tem claramente como é importante a gente entender que o fato de sermos escolhidos por Deus não quer dizer que nós teremos uma vida de bonança. Pelo contrário, Deus preparou através dos processos, através do tempo, a vida de José para que ele fosse exatamente quem José deveria ser. José não nasceu para poder ser simplesmente um filho amado, para ser um prisioneiro, para ser um escravo. Ele nasceu para ser o governador do Egito, aquele que fez total diferença na vida de toda aquela região, que teve 7 anos de fartura e logo depois 7 anos de pobreza extrema. Perceba, meu irmão, minha irmã, que não se trata de ter uma vida boa quando nós somos escolhidos, mas de ter uma vida que é orientada pelo Senhor. Repare que quando nós confiamos na providência divina, nós confiamos que nós estamos com Deus e Deus não nos desamparará, Ele estará ao nosso lado, não tem erro, Deus tem propósitos para a sua vida, mas tem um tempo para tudo. Pode ser que você e eu estejamos passando por dificuldades, pode ser que nós estejamos vivendo nesses cárceres, pode ser que nós estejamos vivendo na servidão, mas nós temos que manter os nossos olhares em Deus, o nosso coração em Deus, porque nos deu a habilidade e Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele tem promessas para a nossa vida, e essas promessas, elas se cumprirão. Quando nós olhamos a nossa perspectiva, pode ser que nós nos vejamos como um filho amado do nosso Pai, mas Deus quer que nós sejamos governadores, meu irmão, minha irmã,
façamos diferença onde nós estejamos, onde quer que nós estejamos, mas nós precisamos manter os nossos olhares firmes em Deus, independente das circunstâncias, porque há um tempo para tudo e há processos para poder nos preparar para aquilo que Deus quer fazer. E como que você está diante dessa situação? Onde você está agora? Como que você percebe? Você também se sente como José, que também pode ser que foi amado mais, mas tem pessoas ao seu redor, pode ser que seja a sua própria família ou seus amigos que te invejam e você está passando pelas dificuldades, mas você se mantém firme nos propósitos de Deus e sabe que Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Você percebe isso, meu irmão, minha irmã? Sabe que Deus tem um tempo para tudo, da mesma forma que Ele fez na vida de José. E que tudo aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir. Apenas creia, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Se essa palavra está alcançando o seu coração. Se você sente que Jesus ele quer confirmar para você que você foi chamado, foi escolhido, mas pode ser que você esteja passando por essas dificuldades agora. Ele está falando para você que Ele tem promessas e tem um propósito para a sua vida, que elas se cumprirão, que você precisa se manter firme nessas promessas, porque elas fazem parte da sua preparação para aquilo que Deus tem para você. Se você estiver sentindo isso no fundo do seu coração, feche seus olhos, que Jesus ele tem grandes coisas para a sua e para a minha vida, e Ele vai revelar isso tudo para nós nessa manhã de quarta-feira. Então vamos lá. Senhor Deus, eu queria agradecer muito a sua presença, por essas inspirações, Pai, por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor Deus. Nós sentimos seu chamado no nosso coração, Pai. Sentimos que nós fomos escolhidos, Senhor Jesus. E nós, muitas vezes, Pai, nesses processos da vida, quando dizemos sim para Ti, Pai, nós somos traídos, Pai. Muitos têm ciúmes de nós, Pai, pela essa relação que nós temos com o Pai. Mas, Pai, nós queremos manter os nossos olhos fixos em Ti quando estivermos no fundo do poço, Pai. Quando estivermos em angústias, em tristezas, Pai, encarcerados, Pai. Em momentos, Pai, onde nós nos sentimos aprisionados, Pai, nós queremos manter firmes com os olhos em Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem processos para a nossa vida. Esses processos, Pai, eles vão nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Jesus. Pode ser, Pai, que nós estejamos vivendo nessas angústias, Pai, mas o Senhor tem a liberdade para nós, o Senhor tem algo especial para nós. Não é somente sermos filhos amados, reconhecidos com boa reputação, mas o Senhor tem governos, Pai, o Senhor tem reinados, Pai, não para a nossa própria glória, mas para a sua glória, Senhor Jesus, que é isso que interessa, Senhor Jesus. Prepara os nossos corações, Pai, nós queremos estar submetidos, Pai, nesses momentos de angústia, Pai, nesses momentos que não são momentos de flores, Pai, mas momentos de tristeza, momentos de reflexão. Nós queremos sentir a Sua presença, Pai. Pode ser que nós estejamos agora passando por esses processos, pelo Seu tempo, que não é o nosso tempo, Senhor Jesus. Mas nós queremos pedir a Ti força, Pai, para que possamos manter a nossa fé firme, olhando firmemente para os Seus olhos, Senhor Jesus, porque nós cremos, Pai, que tem um tempo para tudo, Pai. Nós queremos cumprir exatamente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. O propósito que o Senhor tem para nós, Pai, as missões que o Senhor tem para nós, Senhor Jesus. E nós não conseguimos fazer isso sem a Sua presença, sem o Seu direcionamento, Senhor Deus. Mostra-nos, Senhor Jesus, nessa manhã. Mas nós queremos viver o Seu tempo, Pai. Nós queremos viver os Seus processos, Senhor Jesus, que é um tempo para tudo. Nós acreditamos nas Suas promessas, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, Pai, nessa manhã abençoada de quarta-feira. Queria agradecer muito a Sua presença. Se de alguma forma esse vídeo alcançou o seu coração, Jesus está usando esse vídeo para poder transformar a sua vida, a vida de outras pessoas. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e essa mensagem vai chegar aos corações que Deus quer que ela chegue. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Muito obrigado pela sua presença. Até mais.